Graça e paz, meus amados e minhas amadas. Bom dia, bom dia. Eu gostaria de dar uma breve palavrinha. É de uma história muito linda, uma história que fala de perdão, né? De amor, de superação, de fé. É a história de José do Egito, né? Esse rapaz que foi tão odiado, humilhado, invejado. Foi jogado numa cisterna, foi vendido pelos irmãos, foi acusado injustamente, mas ele venceu, né? Ele foi honrado, porque não se encontra na Bíblia falando que José reclamou em nenhum momento, não se relata isso. E olhe que Deus, ele não encobre nenhum defeito, ele não encobriu nem as falhas do próprio filho, né? Quanto mais, não que Jesus tenha sido falho, eu tô falando assim, que Jesus teve um momento de que ficou angustiado, que ele falou, se for possível, tira de mim esse cálice. Ele não queria viver aquilo, e ele viveu, mas ele se doou, ele se permitiu, ele não recusou. Então Deus não esconde de ninguém, nenhuma falha, não escondeu de Davi, não escondeu de Abraão, não escondeu de ninguém. E José, ele nos mostra isso, fé, força, superação. Quando José foi vendido, ele era um rapazinho, né? Um rapaz adolescente, 17 anos. Então ele conquistou, né? Potifar e trabalhou tudo mais, mas a mulher de Potifar se interessou por ele, queria ter ele, não conseguiu. E ele foi preso injustamente e tal. E lá na prisão ele conseguiu ganhar, né? O carinho das pessoas. Mas ele foi esquecido, né? Porque assim, o tempo é de Deus. Deus, ele permite que a gente passe por algumas coisas, porque é uma preparação, né? É o trabalhar dele para que a gente se fortaleça para o que vai vir, né? Porque o que ele tem pra gente é tão maravilhoso, é tão grande, que a gente não pode de qualquer jeito possuir. E ele teve que passar por esse processo todo. E enquanto José estava lá na prisão esquecido, Deus estava incomodando o Faraó através de sonhos, né? E quem podia realizar? Quem podia? José. Então é aí onde José entra na história, né? E José se tornou governador do Egito, né? Depois de Faraó, o homem mais poderoso. Tudo se resolvia através de José. Mas aqui a história está vamos ver quando José encontrou os irmãos, o ato de amor, de perdão. Em Gênesis 45, fala que José, né, conheceu os irmãos, né? Os irmãos dele passaram. Olha como Deus é maravilhoso. Teve essa seca toda e os irmãos tiveram que vir para o Egito, né, para comprar mantimentos. E daí encontraram José, né? O humilhado, agora o governador que manda em tudo. Eles nem imaginavam, eles nem reconheceram. Mas José reconheceu, ficou toda arrepiada. José reconheceu os irmãos. Agora você imagine, ali, a mente ficou toda arrepiada. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Toda honra e toda glória para ele. José olhando para os irmãos e vindo o filme na memória dele, de tudo que ele passou, tudo que ele viveu, toda humilhação, né? De quando ele foi jogado na cisterna, de quando ele foi vendido, do tempo que ele vivia em casa também, né? Com os irmãos por inveja, sempre tinham inveja dele porque ele era o queridinho, e tudo que ele passou. E ele olhando para aqueles irmãos ali, e imagine que por um relapso de segundo ele sentiu, sim, desejo de se vingar. Ou não sentiu. A Bíblia não fala. Mas o que você faria? Se você não tivesse na presença de Deus, não conhecesse Deus, o amor, o perdão, o que você faria naquele momento? A sua carne, o seu egoísmo, o que faria naquele momento? Eu, Adriana, hoje não, tranquilo, mas há um tempo atrás, eu, Adriana, me vingaria. A hora oportuna de humilhar, sabe?
de passar na cara, de dizer, olha quem eu sou agora. Vocês estão falando é com o governador, com a autoridade. Entendeu? Mas não. José, ele obedecia a Deus, ele era um homem de fé, temente, obediente e amava a Deus. Ele aprendeu isso. Então, ele não deixou se corromper com o poder. Porque muitas pessoas, quando estão no poder, se corrompem, né? Se acha superior. Só basta ter um carguinho a mais, alguma coisa. Não precisa nem chegar a ser o governador, né? E ele não. O que é que a Bíblia fala? Capítulo 45. José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Ele foi chorar. O que ele sentiu? Ele sentiu ódio, sentiu o que naquele momento? Tristeza, revolta. O que ele sentiu? Aí ele disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, e a quem vendeste para o Egito. Misericórdia, é forte, né, meus amados e amadas? Olha só, imaginem a cara dos irmãos de José nessa hora. Gente, eu tô meio gripada. Interessante que só é um nariz que tá entupido. Imagina a cara dos irmãos de José. Eita, meu Deus, agora estamos fritos. Como é que pode? José, o governador, pronto, ele agora vai nos matar, né? E imagine quando ouviram isso. Eu sou José, a quem venderam para o Egito. Miséria, de tremer, né? Eu creio que ali eles tremeram na base. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha que coisa linda. Olha que coisa tremenda. Ele agradecendo tudo que fizeram, porque foi para a conservação da vida. Foi, né? Com um propósito que Deus permitiu tudo aquilo. Ele está agradecendo. É isso que nós temos que fazer. Agradecer o nosso inimigo por toda humilhação, por todo choro, por toda perda, por tudo. Porque Deus tinha um propósito melhor em nossas vidas. Tá entendendo o sentido da coisa? Então, porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs, estou toda arrepiada, por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos subir ao meu pai e dizer-lhe, assim manda dizer, teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quer conhecer mais sobre essa história? Leia essa história todinha. Gênesis 45. Olha só, se José não tivesse sido vendido, não tivesse tornado governador, a família de José não ia ter continuidade, porque iam morrer. Porque só lá onde José estava no Egito, né, que foi conservado, né, o suficiente para viver os 7 anos, a lavoura, o que era necessário. Nos outros lugares não, né, eles não conservaram os mantimentos. Então foi necessário eles irem até José, né? E José mandou buscar o pai, o irmão e todo mundo. Então, para a conservação da vida, para que desse continuidade à geração, foi necessário que acontecesse isso. Então, não foi eles que levaram José para o deserto, né, para o Egito. Foi Deus. Então, não é o teu inimigo o causador da tua ruína. Que você acha que está na ruína, né? Não julgue. Porque é um propósito de Deus. Deus usa o teu inimigo
para te colocar numa situação, para poder te honrar. Então, nada é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo na vida tem um propósito. E a gente tem que pedir sabedoria a Deus para entender. E temos que pedir discernimento, né, autocontrole, né, domínio próprio, né, que é autocontrole, para que a gente possa superar cada etapa e viver cada etapa para chegar no propósito. Se José tivesse ficado com a mulher de Potifar, ele tinha chegado no propósito? Não, né? Lá na prisão, José não reclamou, José não se rebelou, não fez. José viveu o propósito. Ele foi vivendo até que ele foi lembrado, né, por Faraó. Né? Foi ele quem revelou o sonho. E ele foi honrado. O mesmo Deus vai fazer na minha, na tua vida. Se vivermos o propósito com fé, confiante, se soubermos perdoar, principalmente perdoar. Não guardarmos mágoas, não ficarmos murmurando, reclamando. É isso que Deus quer de nós. Que nos curemos, que buscamos a Ele e que temos paciência, perseverança, para que Ele nos honre publicamente perante o nosso inimigo. E que nós não venhamos deixar o poder subir para a cabeça para passar na cara. Não, tem que ter humildade e fazer como José, agradecer. E é isso que eu ainda tenho para a minha vida, sabe? Ainda tenho que um dia dizer para uma certa pessoa, obrigado por cada lágrima derramada, por cada humilhação, por cada noite de sono, por tudo, porque não foi em vão, eu não te condeno, eu não te julgo, eu não te culpo. Deus tinha um propósito maior na minha vida, foi para me aproximar mais de Deus, foi para eu entender que eu dependo unicamente de Deus. Meu amado, minha amada, você depende unicamente de Deus. Você só acordou porque Deus permitiu. Agradeça a Deus porque você está vivo, está podendo andar, está podendo falar, caminhar, enxergar, ouvir, né, tocar, comer. Você está podendo fazer suas coisas normais. E tem gente que está em cima da cama nesse momento, mas não está reclamando não. Tem gente que vive numa cadeira de rodas e é feliz. E é feliz e grato a Deus. Então seja grato, seja obediente e perdoe. Fiquem na paz, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Jesus ama vocês poderosamente.